vim compartilhar com você um pouquinho da minha trajetória. Por quê? Porque eu quero que você entenda que não importa aonde você está, não importa o que você fez, não importa o tamanho do seu erro, sempre há tempo para você voltar para Jesus, se encontrar com Deus. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente vive em uma sociedade onde todo mundo posta o que é muito bonito, todo mundo posta a sua perfeição, todo mundo expõe o seu sorriso, quando na verdade o que nós nos deparamos quando nos aproximamos realmente das pessoas é pessoas feridas, pessoas machucadas, é aquela situação onde dentro da própria igreja as pessoas estão ali buscando refúgio e muitas vezes não encontram. E aí que eu resolvi compartilhar com você um pedacinho da minha trajetória que não é nada diferente ou nada além do que você já não tenha sabido, já não tenha lido, caso você tenha já tido contato com o meu livro, tá? Sou autora do livro A Menina que Eu Matei, que basicamente é a trajetória da minha vida, contado através da perspectiva de uma menina, da menina Paty. Então, desde lá dos meus, quando eu me lembro, né, da fase que eu me lembro, ali de 7, 8 aninhos, quando eu ia no presídio visitar o meu pai. Então são cenas contadas dessa menina, e aí vai desenvolvendo toda a história até chegar na mulher que eu me tornei hoje. E o que eu quero compartilhar com você? Que se pra mim teve saída, se pra minha vida teve solução, Jesus me amou e me mostrou esse amor pra você também, com certeza. Jesus tem algo especial pra você guardado só pra ti. O que você precisa fazer é entender que além de tudo, você é amado, amado demais por alguém chamado Jesus. E aí, quem sabe depois de assistir todo esse vídeo você vai entender o porquê que eu falo com tanta propriedade quando eu me refiro a crianças ou a Ministério Infantil. Eu trabalho com Ministério Infantil faz muito tempo, desde 2014 pra cá, fazem 10 anos que eu trabalho dessa forma que eu trabalho hoje. Mas eu sempre trabalhei com crianças desde ali de meus 12, 13 aninhos, ajudando a minha mãe na escola dominical. E aí que chega o ponto que eu quero entrar nesse vídeo. Eu sempre fui cristã, eu sempre frequentei a igreja, então eu cresci em um lar cristão entre aspas, onde a minha mãe era cristã e meu pai nunca foi. Então a gente tinha essa discordância dentro de casa. Minha mãe sempre nos levou para a igreja, sempre nos criou dentro da igreja, e o meu pai sempre teve uma vida de baladas e festas e drogas e vícios, aonde para nós era, eu costumo dizer que era um inferno constante. Era brigas todo dia, era uma manipulação ali realmente cruel para uma criança, tá? Para uma criança estar em um ambiente como esse. Por isso que quando eu falo de crianças, eu sempre priorizo você, para você ensinar a Bíblia para criança de uma forma divertida, extraordinária, não é à toa. É porque eu sei que a única coisa, a única experiência que pode realmente salvar a vida de uma pessoa é a palavra de Deus, é a forma como ela conhece Deus. Eu cresci nesse ambiente, nesse lar, e claro que as coisas foram bastante tumultuadas. Se você quiser saber mais coisas aí, mais detalhes, no livro aqui eu conto tudo pra você, todos os detalhes, inclusive o meu pai vendia os meus pertences, as minhas coisas para sustentar o seu vício. Então foi pra mim uma infância realmente bastante dolorosa, e eu segui aí por caminhos que eu não gostaria de ter seguido, mas eu vou contar isso pra vocês nos próximos vídeos. Mas na fase ainda da infância, eu tenho uma recordação que é bastante cruel, que eu culpava a Deus. Olha só, escuta isso, você quem sabe já passou por essa situação ou está passando por essa situação de culpar a Deus por algo, de atribuir a Deus a culpa por algo que nós seres humanos temos feito. Eu também já fiz isso. E hoje, claro, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu entendo que Jesus nunca teve culpa de nada disso. Eu entendo que Jesus me protegeu e me manteve ali guardada em segurança em cada passo, em cada dia lá da minha infância, onde, não só da infância, tá? Mas em cada passo que eu dei na minha trajetória, inclusive de escolhas erradas. Hoje eu vejo que Jesus me guardou em cada um desses passos e que nunca foi culpa de Deus. Mas é muito fácil, quando nós estamos passando por uma situação difícil, nós atribuirmos sim a Deus a culpa de algo que o ser humano faz. Principalmente quando são pais que nos machucam, quando são seres humanos maiores do que nós que nos machucam. E aí,
eu lembro que eu culpava Deus de ter me dado um pai assim. Eu falava pra Deus, Deus, olha, no meio de tantos outros casais, no meio de tantas outras famílias, por que eu vim nascer justo nesse lar? Por que eu vim ter justamente esse pai que vende as minhas coisas? E aí no livro eu conto pra você um detalhe, olha só como a criança guarda as memórias menores que você imaginar, a criança guarda isso com ela ali nas caixinhas minuciosas do cérebro. Eu lembro que eu ganhei da minha madrinha uma vez uma caixinha de brinco e, claro, né, eu ia na casa da minha madrinha passar as férias lá, e aí quando eu vinha pra casa, eu vinha com um monte de presentes que ela me dava. E quando eu chegava em casa, eu sabia que eu ia ter que esconder aqueles pertences, porque senão, se meu pai achasse, ele vendia para sustentar seu vício. E aí eu lembro que essa caixinha eu guardava no meio das minhas roupas, lá no fundo assim do meu roupeiro, fechava a porta, né, imaginando que meu pai nunca fosse achar ali. E aí todo dia eu ia lá, pegava, botava um brinquinho, tirava, né, guardava. E aí teve uma noite que era uma sexta-feira, assim, eu tava me arrumando as minhas coisas pra ir no culto no outro dia. Então tá, fui ali, peguei minhas roupas, mexi, peguei minha caixinha de brinco e eu sentei na cama assim, e eu abri a caixinha. Quando eu abri a caixinha, de cara, assim, o volume dos brincos tinha baixado um monte. Meu pai tinha pegado vários brincos meus, eu tinha ganhado da minha madrinha e tinha vendido, né? Suponho que tinha vendido, né? Nunca mais vi aqueles brincos. Mas tinha um em específico que era o brinco que eu mais amava, e o quanto aquilo doeu no meu coração. E eu lembro que nesse dia eu culpei muito a Deus, eu chorei muito como criança, eu orava e chorava muito para Deus e culpava a Deus desse lar infernal que eu tinha, dessa casa infernal que eu vivia, e eu não conseguia entender aquilo ali como a cabeça de uma menina, né? Eu não conseguia entender isso e aceitar isso ou ver Deus como algo bom para mim, se ele nem podia me livrar desse pai. Era exatamente assim que eu via Deus, era exatamente assim que eu enxergava Deus. Então eu orava, eu lia a Bíblia, eu ia na igreja, mas realmente um encontro com Deus, aquele relacionamento com Deus eu nunca tive. Porque não adianta só eu pegar a minha Bíblia, eu ler a minha Bíblia todos os dias, eu bater ponto ali na igreja todos os dias, eu frequentar um GC, ou eu ter ali na minha casa uma playlist de louvores para ouvir, tudo que é rotineiro, mas realmente o meu coração não é dele, meu coração não é de Deus. E assim foi durante muito tempo da minha vida, foi muitos anos da minha vida dessa forma. E de uma fase para outra, a minha adolescência, claro, não foi diferente. Se a minha infância toda eu cresci vendo esses comportamentos no meio desse ambiente que me faziam enxergar que esses comportamentos eram aquilo que eu desenvolvia ou que eu desenvolveria, porque eu estava aprendendo com aquilo ali. Claro que a minha adolescência também foi tumultuada, então tive relacionamentos frustrados desde a adolescência, tive relacionamentos com pessoas que na época eu enxergava que eram pra mim, hoje com a mentalidade que eu tenho hoje, jamais seria me envolvido com pessoas que eu me envolvi na época, mas claro que como resultado disso tudo, eu busquei uma fuga, né? Busquei uma fuga desses problemas. E algo que eu entendo hoje é que quando a gente procura resolver um problema fugindo desse problema, geralmente a gente foge de um problema e entra em outro problema. E aí, claro, eu fiz exatamente isso, né? Saí de um problema, fui entrar em outro problema. Eu busquei essa fuga em um casamento. Eu casei muito cedo, casei com 17 anos. Meus pais tiveram que assinar, né, pra eu casar. Então, eu casei com 17 anos pra fugir desse inferno aí. E claro que esse casamento não tinha nada pra dar certo, claro que não ia dar certo e não deu certo. E aí foi aonde eu percebo assim que foi como se tivessem tirado o chão dos meus pés. E ali com 18 anos, porque meu casamento durou 1 ano e pouquinho, com 18 anos eu tava divorciada com uma filha pequena nos braços. Então, não vou entrar em detalhes, se você quiser saber mais detalhes, ó, tá nesse livro, só por isso que eu tô contando pra você, porque até então eu nunca tinha exposto, assim, a minha história. Foi no livro mesmo que eu coloquei toda a trajetória com detalhes. Sabe por quê? Você já vai entender. Porque nesse momento aqui foi a primeira vez assim que eu senti que eu tava afundando cada vez mais. Se eu achava que a minha vida era um inferno lá na infância, como criança, vivendo com o meu pai, eu amava meu pai, tá, gente? Eu amava meu pai. Meu pai era lindo, era maravilhoso, eu amava ele, eu amava ele. O tempo que eu ia no presídio ver meu pai, quando eu tinha, até os meus 12 anos eu fui na prisão ver ele.
Depois disso, ele falou que não queria mais que eu fosse visitar ele. Então, até essa idade, eu via meu pai como um homem maravilhoso, como ninguém briga com um filho quando tá longe. Né? Meu pai lá dentro da prisão nunca brigou comigo, nunca me disse um ai. E até os meus 12 anos eu ia visitar ele na cadeia. Então depois ele saiu logo ali, enfim, que aí começou esse tumulto todo na minha casa, né? E aí, se eu achava que a minha vida até então tinha sido algo ruim, depois daqui foi aonde eu senti que eu realmente fui pro escorregador mesmo, né? Desci e fui. É bem como a Bíblia fala, aquele que tá sujo, suje-se mais ainda. Só que a questão que eu quero que você pare e analise é a seguinte. Olha só, parece que tiraram o chão dos meus pés, assim, porque com a cabeça de 18 anos, né? Ah, mas já era adulta. Não, gente, não cai nessa não. A gente acha que a gente sabe muitas coisas, quando na verdade a gente não sabe de tudo. Quando na verdade a gente vai ali, quebra muitas vezes a cara. Mas eu também consigo entender que eu só tenho a mentalidade que eu tenho hoje devido a tantas experiências que eu já passei. Mas nessa época ali, eu lembro que eu fiquei muito frustrada, eu fiquei muito, sabe, perdida assim, aleatória realmente. E aí, aquela questão de fugir de um problema e entrar em outro, a Patrícia era campeã nisso. Então, como é que eu vou fazer pra resolver isso aqui? Eu vou dar um jeito, vou ter que resolver isso de alguma forma. E aí foi nesse momento que na igreja eu não tive o apoio necessário. Na igreja eu fui recebida como a divorciada, a separada, falando bem, com palavras rústicas, assim, grossas, porque foi assim que eu me senti. E foi ali o primeiro embate que eu tive da igreja com o pecador. Ali foi a primeira vez que eu pude me colocar no lugar contrário, sabe? No lugar daquele visitante que vai na igreja buscar auxílio e não recebe só os nossos olhares de julgamento, de culpa, ou você é diferente, você não é digno de estar aqui. Nesse momento foi o primeiro momento onde eu me senti suja demais para estar dentro da igreja, para estar naquele lugar. E foi aonde, claro, não é desculpa para você fazer isso, mas foi o que eu fiz na época. Hoje eu não faria isso jamais, mas na época eu me senti suja demais para estar ali dentro e eu preferi me retirar. E aí que eu saí da igreja, saí dessa vida cristã, saí dessa, eu cito ali, né, saí dessa hipocrisia de religiosidade, porque enquanto eu estava ali servindo eu era boa, depois quando aconteceu um problema comigo, eu fui descartada e não era suja demais para estar ali no meio de um monte de santos, tá? Então, esse era o meu sentimento na época. E aí, claro, que falando de uma forma bem sincera aqui pra você, tá? Não era uma decisão que eu deveria ter tomado? Claro que não. Mas na hora que você tá passando por essa situação, é difícil você pensar com clareza. Só que uma das coisas que eu entendi é que as pessoas, nós, tá? Nós julgamos as pessoas simplesmente pelo que a gente tá vendo ali na hora, né? Naquele momento. Só que a gente esquece de olhar para as pessoas lá atrás, que as pessoas têm uma vivência, que as pessoas têm uma história. Só que eu vou falar isso mais adiante, eu entendi isso só depois, tá? Depois, quando eu realmente conheci Jesus. Por quê? Nesse momento que eu saí da igreja, eu fui pro mundo, realmente, eu fiquei pouco tempo fora da igreja, mas nesse tempo que eu fiquei fora da igreja, eu acredito que Satanás tenha rido muito da minha cara, sabe? Que Satanás tenha feito comigo muitas coisas que Deus permitiu, claro que permitiu, porque as escolhas eram minhas, né? E eu que decidi dar esse passo pro mundo. Então, muitas coisas, muitas consequências que eu colhi depois, eu não precisava ter vivido, mas eram escolhas minhas. E é aí que eu falo pra você que muitas vezes a gente continua julgando Deus, continua colocando a culpa das coisas erradas em Deus, mas somos nós mesmos que tomamos as decisões erradas. Então, nesse meu passo pro mundo, aconteceram muitas outras coisas que até pouco tempo atrás eu estava colhendo as consequências, até pouco tempo atrás. Eu estava colhendo as consequências dessas escolhas que eu fiz anos lá atrás, quando eu decidi que eu não precisava desse Deus aí que nunca me ajudou. Então, por isso que eu tô compartilhando isso com você, porque eu quero que você entenda que os sentimentos que você tem são só seus e ninguém vai entender a não ser você e Deus. E por mais que você queira explicar isso para as pessoas jamais vão entender você, assim como Deus
entende você. Por isso que, olha só, o tempo que eu estive no mundo, por infinitas vezes, eu fui pras baladas, eu fui pras festas com amigos, rodeadas de amigos e toda aquela ilusão que as redes mostram, mas quando eu tava na minha casa, no meu quarto, chorando, sozinha, mesmo estando fora da igreja, era a quem eu recorria? Para Jesus. Muitas vezes ali eu chorava e pedia perdão para Jesus. Eu pedia para Jesus me tirar daquela vida porque eu não queria ficar naquela vida, eu não queria me manter naquela vida. Mas claro que a pessoa fora dos caminhos do Senhor não tem forças o suficiente para buscar essa ajuda, para buscar esse relacionamento com Deus. E assim foram alguns meses ali da minha vida, até que em um dado período ali eu resolvi voltar. E você vai entender o porquê que hoje você olha pra mim e você me julga ser uma pessoa forte, você acha que eu posso ter uma aparência de uma mulher forte, mas eu precisei buscar ajuda, buscar redenção. Aonde que eu encontrei ajuda? Aonde que eu encontrei redenção, solução para os meus problemas? Em Jesus. Eu me identifico muito com aquela passagem que Jesus fala que quem muito ama é quem muito foi perdoado, né? Quem muito é perdoado, muito ama. Eu me identifico muito com essa parte, porque eu amo muito Jesus, mas só eu sei o quanto eu fui perdoada, do quanto eu fui perdoada, sabe? Então, na realidade, que eu quero trazer para você hoje? Uma breve introdução dessa trajetória, porque foi em Jesus que eu encontrei a paz que eu tenho hoje. Como eu decidi que eu iria voltar para Jesus, indiferente dos comentários das pessoas, indiferente do que as pessoas iam falar de mim ou não, indiferente se eu ia ser bem recebida na igreja ou não, eu consegui ter um entendimento de que a igreja sim era o lugar para mim, porque a igreja é um hospital de doentes, a igreja é um lugar cheio de pessoas doentes, cheio de pessoas imperfeitas, e por mais que algumas pessoas estejam ali manipulando uma imagem de perfeição, ninguém é perfeito. Se cada uma dessas pessoas fossem perfeitos, elas não estariam aqui, elas já teriam subido lá para a quarta divindade. Mas as pessoas não são perfeitas. Cada um ali dentro da igreja tem o seu erro, tem o seu defeito, e a única diferença minha e a sua é a diferença de pecado, mas nós somos pecadores. E foi isso que eu precisei entender. Que eu era apenas mais uma pecadora ali dentro. Se o meu pecado era diferente de todas as pessoas que estavam ali, ótimo. Eu vou buscar em Jesus o auxílio que eu necessito. E aí foi aonde eu decidi com a cara e com a coragem de que eu ia voltar e que eu ia encontrar em Jesus o que eu precisava. Como que eu fiz isso? Eu fui ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia. Então, todos esses anos de cristã que eu cresci na igreja e fui, eu nunca tinha conseguido ler a Bíblia por completo, nunca tinha lido a Bíblia inteira. Que cristã é essa, né? Mas eu nunca tinha conseguido realizar essa leitura inteira da Bíblia. O que eu fiz? Eu comprei livros de estudo, aqueles comentários bíblicos, comprei Bíblia e comecei a estudar a Bíblia. E foi aí que Jesus começou a trabalhar em mim. E as mudanças, elas vêm de dentro para fora. As mudanças não são da boca para fora, as mudanças são de dentro para fora. Hoje a pessoa que você vê, você não veria há tempos atrás, se você olhasse para mim lá atrás, lá no passado, você não veria essa pessoa, porque você vê hoje a parte que permitiu que Jesus fizesse mudanças na minha vida. E não foi homem que me cobrou, não foi pastor que me cobrou, não foi a igreja que me cobrou, não. Foram mudanças que Jesus foi trabalhando em mim. E aí, pra gente finalizar, como que eu sei que eu encontrei Jesus? Como que eu sei que Jesus me ama? Como que eu sei que eu fui perdoada? Um dia eu tava sentada na minha cama, literalmente assim, com as mãos no joelho, chorando, assim, tava acabada, tava muito triste mesmo. E eu falei pra Jesus assim, eu vou sair, porque eu tinha voltado já pra igreja, né? Eu falei, eu desisto, eu não vou mais pra igreja, o que adianta eu ficar aí na igreja? O que adianta eu estar lá fingindo algo? Porque na minha mente eu ainda estava fingindo algo, né? Ainda estava buscando fazer uma imagem. E eu falei assim que eu não ia mais pra igreja. Falei literalmente assim, nessa cena que eu tava sentada, eu falei, não vou mais. O que adianta Jesus eu estar lá? Eu tava brigando com Jesus, eu e Jesus sozinha no meu quarto. E aí Jesus falou assim pra mim, e foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Jesus falando comigo. Ele falou assim pra mim, o que eu te fiz? Eu não fiz nada pra você. Uma voz doce,
uma voz mansa e pausadamente. Ele me disse exatamente assim. Eu ali brigando com ele, né? Ele me falou: o que foi que eu te fiz? Eu não te fiz nada. Você não pediu pra mim pra entrar nessa situação. Ponto. Foi só o que ele me falou. Eu entendi que a errada era eu. Que a errada de toda essa situação era eu. E que apesar de eu achar que eu estava mudando a nossa mentalidade humana, eu ainda estava culpando ele por algo que eu estava fazendo. Por algo que eu tinha escolhido e em nenhum momento eu tinha pedido a opinião dele para essa situação da minha vida. Naquele dia, eu enxuguei as minhas lágrimas que eu estava chorando, me arrumei e fui para a igreja. E eu entendi que dali em diante era eu e Jesus e nada do que ninguém mais falasse nesse mundo ia fazer com que eu continuasse, sabe? Nessa situação de culpa a Deus, não culpa a Deus, culpa a Deus, não culpa a Deus. Não, eu decido hoje que eu vou ficar contigo, falei para Jesus. E dali em diante a minha vida foi transformada. Ah, é algo mágico, é algo que nunca mais vai acontecer, é algo que... Não, não é. A vida com Jesus, ela é um processo. Ela é um processo. Você lembra o vídeo que eu postei semana passada? Sobre quem é Jesus? Sobre o homem Jesus? Sobre as características de Jesus? Eu vou deixar o card aqui pra você depois. Se você não assistiu, vai lá assistir. Jesus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele é tão... Nem tem palavras para expressar o que Jesus é. Ele é tão perfeito que ele sabe exatamente o que você está passando. Porque ele passou por isso, ele se fez homem por você. Ele ama você. Então, o que será que se passava na minha cabeça ao julgar Jesus, que Jesus não saberia, porventura, o que eu estava passando ou a dor que eu estava sentindo? Claro que Jesus sabia. E era justamente por isso que ele não me julgava como os outros me julgavam, que ele não me condenava como as pessoas me condenavam, porque ele sabia de mim o que as pessoas não sabiam, ele sabia do mais profundo do meu coração. E é isso que eu quero que você guarde aqui agora. Jesus é o único que conhece você de dentro para fora. Jesus é o único que conhece o teu íntimo, o teu interior. Jesus é o único que conhece a tua dor e não te julga como as pessoas te julgam. Então, se você tava aqui, ó, caiu aqui de paraquedas, para você ouvir isso, quem sabe essa palavra seja para você. Que essa palavra ela assente no seu coração como um bálsamo, sabe? Que vai curando, vai limpando, restaurando as feridas do seu coração e que você consiga entender que Jesus está disponível, assim como para mim, ele esteve lá no meu quarto, lá naquela casa que eu morava. Jesus me encontrou lá no meu quarto, sozinha, aos prantos, e Jesus falou comigo, e bastou uma palavra de Jesus, bastou ouvir a voz de Jesus, que toda a minha vida, eu decidi, que toda a minha vida ia ser mudada por ele dia após dia, um processo de transformação. Eu sigo nesse processo, porque eu tenho muitas coisas para ser transformado ainda, mas eu vim compartilhar isso com você para que você entenda que esse processo, ele precisa ter um passo, ele precisa começar, e só depende de você. Depende de você fazer o quê, Paty? De você entender que nada do que você faça, deixa Jesus chocado. Nada do que você faça deixa Jesus, nossa, não quero mais falar com fulano, não. Jesus se entristece com o que você faz. Eu acredito que Jesus se entristeça com algumas atitudes nossas, principalmente quando nós fazemos aquilo que ele não queria que nós fizéssemos. Mas nada do que você faça faz com que Jesus ame menos você. Ele se entregou por você. Esse amor dele é inexplicável por você. Ele ama você e está disponível hoje para falar com você. Eu encontrei o meu caminho de volta com Jesus. Você também. Não importa o quão longe você tenha ido. É hora de voltar. Ainda dá tempo de você voltar. Eu quero compartilhar com você muito mais coisas, muito mais experiências, para você entender que você não está sozinho, que você tem alguém aqui, ó, de carne e osso, que também tem os mesmos problemas que você, que tem os mesmos sentimentos que você. Você não é o único que está aí achando que é o único pecador da humanidade que Jesus não ama. Não, esquece isso. Volta para Jesus hoje. Olha só, eu vou fazer muito mais vídeos como esse, contando sobre o meu relacionamento com Jesus, para ajudar você a também firmar o seu relacionamento com Deus, para que depois você também, com a sua história, conte
a sua trajetória, os seus testemunhos e ajude muitas outras pessoas a também entenderem o quanto elas são amadas por Deus. Faz o seguinte, ó, me conta aqui nos comentários qual que é a tua história, eu quero ler com o maior carinho. Qual é a tua história de encontro com Jesus, ou se você ainda não encontrou com Jesus, quero saber o que aconteceu com você, o que te fez ir para longe de Jesus, como foi o seu encontro de volta com Jesus. Me conta, quero saber tudo, hein? Se você gostou de saber um pouquinho da minha trajetória, se você quer saber mais, tem a minha história completa no livro A Menina que Eu Matei. Já aviso que ele é um livro forte, tá? Impactante, então se você tem estômago fraco aí, dá uma respirada antes de começar a ler. Mas o livro tem um caminho total, assim, completo para te levar desde a tua perdição, da onde você acha que se perdeu, até o caminho completo de cura, de restauração e os primeiros passos em um relacionamento com Jesus. Não esquece que Jesus ama você demais e o link para você adquirir esse livro tá aqui na descrição do vídeo. Curte, comenta e compartilha e até o próximo vídeo.